Há poucos dias, para completar o seu 54º aniversário. E desde que o primeiro homem colocou o pé na Lua, em 1969. Para algumas pessoas, a aterrissagem lunar ainda é considerada repleta de teorias de conspirações pelo mundo. E no vídeo de hoje iremos mostrar mais um fato misterioso e que talvez a NASA teria escondido de vocês esse tempo todo. Enquanto muitos especialistas top de linha vieram a público criticar a NASA por esconder uma possível verdade. Seja ou não a Lua habitada, existem algumas fotos apresentadas em uma conferência realizada em Barcelona, chamada de Exopolitics Summit, que são um verdadeiro mistério. Em 25 de julho de 2009, foi realizada uma conferência entre ufólogos, que segundo um dos responsáveis por divulgar as imagens, informou que a NASA não queria que o mundo visse essas fotos. E logo após as notícias se propagarem em que a NASA havia colocado seres humanos na Lua, diversas conspirações surgiram ao longo dos anos. Então, desde uma aterrissagem falsa, como também a existência de alguns seres extraterrestres já habitando o solo lunar, ou até que algum tipo de extraterrestre que já estivessem nos vigiando há algum tempo, com as suas bases localizadas em algum lugar desse gigantesco satélite. Será? E então, com o súbito fim das missões Apollo em 1972, essas especulações só alimentaram ainda mais as nossas imaginações. Essas teorias, de certa forma, é até hoje o que nos alimentam com a esperança do mundo saber ou não, se estaríamos sozinhos nesse universo. E por quê? Será que a NASA, com a ajuda dos seus astronautas, militares e funcionários, negariam tais informações ao público sobre a existência de algo lá fora? E vocês, em qual teoria acreditam? E foi então que um homem chamado Robert Orell Dean, mais conhecido como Bob Dean, apareceu para denunciar os eventos. Através de várias palestras interessantes, e fornecendo uma enorme quantidade de informações não só sobre as aterrissagens lunares e missões Apollo, mas também corroborou com o que vários denunciantes que já haviam dito alguns anos antes sobre alguns fatos misteriosos. E talvez, a credibilidade de Bob Dean não pode ser questionada, porque ele fazia parte do sistema militar, aonde ele já havia trabalhado na sede da NATO, de 1963 a 1967. E esse órgão militar, que foi criado em 1949, servia como uma espécie de grupo pacificador que ajudava os países durante os conflitos. Bob Dean havia ingressado no exército dos Estados Unidos em 5 de abril de 1960, servindo e combatendo os conflitos na Coreia e mais tarde, no Vietnã. Ele se aposentou do exército em 31 de outubro de 1976 como sargento-mor de comando. E durante uma conferência em 25 de julho de 2009 em Barcelona, ele acabou relatando os fatos sobre os documentos sigilosos da NASA. Mr. Dean divulgou um conjunto de incríveis imagens. Ele também explicou as missões Apollo, e o que os astronautas encontraram no espaço, como ninguém antes havia feito. Ele liberou para o público um conjunto de fascinantes imagens supostamente capturadas por astronautas das missões Apollo, incluindo uma imagem mostrando algumas estranhas naves espaciais com várias centenas de metros de diâmetro. Durante a palestra, Mr. Dean também contou um fato surpreendente em que na manhã do dia 2 de fevereiro de 1961, quase teria começado a Terceira Guerra Mundial. Houve uma suposta perseguição de algumas aeronaves ou objetos não identificados voando no céu, que teriam sido responsáveis pela agitação militar naquela data. Segundo os relatos de Bob Dean, envolvia o sobrevoo de grandes números de naves circulares metálicas, voando em formação, muito obviamente sob controle inteligente. Essas aeronaves desconhecidas voaram para fora do setor soviético no Pacto de Varsóvia em direção aos Estados Unidos.
além da capacidade de se reagruparem em formação isométrica, e voando em alta velocidade e atingindo altitudes extremamente raras para qualquer aeronave comum. As supostas naves seguiam para o norte sobre o Canal da Mancha na costa sul da Inglaterra, e então desapareceram do raio do radar da agência militar NATO, sobre o Mar da Noruega. Os soviéticos e as forças da NATO entraram em alerta vermelho. Todos estavam assustados com os fatos ocorridos naquele dia tão estranho. E muitos achavam que seria algum tipo de tecnologia desenvolvida por algum país, nesse caso os soviéticos. Ou até mesmo eles, os soviéticos, achando que os Estados Unidos pudessem estar com algum tipo de armamento jamais visto antes. E foi no ano de 1969, na primeira missão do Homem à Lua, em que em julho daquele ano ocorreram outros fatos desconhecidos. Essa missão seria o tal pequeno passo do homem e o grande passo para a humanidade. Vocês acreditam nisso? E através das fotos exibidas na conferência na Espanha pelo ufólogo Bob Dean, em que muitas outras pessoas duvidaram e duvidam até hoje, se realmente os astronautas teriam conseguido chegar ao seu destino, ou seja, ir até a Lua. E, se essas fotos forem realmente autênticas, será que Neil Armstrong e companhia conseguiram realmente transpor por essas barreiras alienígenas e concluir o seu destino? Se isso for verdade. Nesse caso, o homem talvez não fossem os primeiros a pisarem na Lua, mas sim a segunda raça a estar lá, correto? A Lua é talvez um dos lugares mais interessantes do Sistema Solar. E vários especialistas afirmaram que é imperativo para os humanos estabelecerem uma colônia na superfície lunar, a fim de alimentar a tão especulada exploração espacial com as viagens. Caso não tenhamos feito isso antes, então, o que estaria nos impedindo de pousar na Lua nos dias atuais? A resposta seria talvez, seria a presença de algo inexplicável e estranho para os nossos olhos. Algo oculto de nós, correto? Os especialistas analisaram a possibilidade em que o planeta Terra e a raça humana pudessem estar sob algum tipo de pesquisa, ou até mesmo algum tipo de observação acontecendo há centenas ou se não milhares de anos. Segundo os ufólogos, analisando os arquivos desconhecidos de nós, chegaram à conclusão que, em 1964, havia pelo menos 4 grupos diferentes de entidades extraterrestres vindo aqui no planeta Terra, para nos observar e pesquisar. Há quem diga também que o ocorrido naquele dia talvez seja algum tipo de aviso a todos nós, em relação aos conflitos travados pela humanidade durante esses anos todos. Não acham? Mas, em relação à ida à Lua, quando se perguntou aos astronautas o que eles viram por lá e qual seria a sensação do espaço, as respostas nem sempre foram assim tão convincentes, ou até mesmo ocorridas de maneira entusiásticas ou espontâneas. Afinal, para quem esteve em um lugar realmente misterioso e ao mesmo tempo fascinante, as atitudes deveriam ser completamente diferentes, e não para aqueles que mais pareciam estar literalmente no mundo da Lua. Não acham? E vejamos a seguir o que poderia ser os fatos misteriosos que ocorreram lá em cima enquanto as missões estiveram sendo realizadas. Acompanhem as fotos originais das missões e tirem as suas conclusões. A imagem mostrada a seguir foi tirada pelo astronauta Neil Armstrong. Enquanto os astronautas olhavam pela janela de sua cápsula espacial, esse objeto em forma de charuto voou próximo deles. A imagem seguinte, Bob Dean, mostra um misterioso objeto em forma de disco com várias centenas de metros de diâmetro. Ele foi capturado enquanto os astronautas se dirigiam à superfície da Lua. As duas imagens seguintes foram tiradas pelos astronautas da Apollo quando sobrevoavam a chamada cratera Landsberg. De acordo com o Sr. Dean, os astronautas em órbita acima da Lua ficaram particularmente fascinados com a cratera Landsberg. Mas, eles haviam recebido uma missão especial que seria ir até lá para tirar fotos da cratera e investigar algumas supostas atividades que estavam acontecendo naquela região que eram muito estranhas. Ou seja, haviam obras em andamento. Pelas fotos mostradas, haviam instalações gigantescas dentro da cratera que foram captadas lá de cima, diretamente da cápsula espacial. Enquanto eles olhavam para Landsberg,
esse objeto passou a expressar interesse neles, e voou até lá para investigar os viajantes recém-chegados da Terra. Essas manchas misteriosas são estruturas alienígenas na superfície lunar? Dean continuou mostrando evidências coletadas por astronautas da missão Apollo 13. A imagem a seguir, onde os astronautas da Apollo 13 viajavam para a Lua quando uma série de coisas começou a acontecer. Alguns objetos estranhos estavam aparecendo fora das janelas da espaçonave. Então os astronautas da Apollo 13 pegaram suas câmeras e começaram a tirar fotos do que tinham visto. E vocês lembram daquela frase icônica, dita por Jack Swingert? Okay, Houston, we've had a problem here. Can say again, please. Houston, we've had a problem. Talvez ele tivesse dito isso por uma pane relacionada ao sistema de oxigênio ter apresentado falhas naquele momento. Mas, será que o problema poderia ter sido outro? Essa outra foto mostra 3 outros objetos alinhados. Segundo Bob Dean, o relatório é tão sensível que apenas 15 exemplares foram impressos. Além disso, o relatório continha estudos aprofundados de diferentes áreas técnicas científicas, como astrônomos, astrofísicos, sociólogos, historiadores e teólogos. Os relatórios do FBI são de arrepiar, e que continham informações sobre o caso mais famoso, o caso Roswell sobre os OVNIs. Segundo Bob Dean, foram recuperados 3 objetos não identificados com corpos alienígenas no Novo México, e essas aeronaves poderiam voar a cerca de 27 mil milhas por hora, isso são cerca de 43.500 quilômetros de altura. E essas informações seriam de um ex-cientista da NASA que conseguiu reverter a engenharia tecnológica dessas naves. E em seus 41 anos de serviço federal aos Estados Unidos, Bob Dean ouviu muitas coisas bizarras, mas o fato mais arrepiante seria de que a raça humana seria uma raça híbrida. Ele disse: aprendi que não estamos apenas sozinhos, nunca estivemos sozinhos. Tivemos uma íntima inter-relação com a inteligência extraterrestre avançada desde o início de nossas histórias. E ainda reafirmou que essas relações íntimas ainda estariam acontecendo nos dias atuais. Ele concluiu que esta raça em particular havia aparentemente melhorado a raça humana. Dean, angustiado, disse que a agência da NASA apagou 40 rolos de filmes do programa Apollo, o voo para a Lua, o voo ao redor da Lua, e os pousos na Lua, entre outros arquivos importantes. E vocês acreditam nisso? Geralmente, quando se cria um protótipo de algo, seja lá qual for, esse material é sempre guardado, ou deveria. É mais que normal ter uma cópia de qualquer projeto a salvo justamente para que sirva de base para implementações e melhorias futuras. E nesse caso da NASA, por algum motivo, os arquivos principais foram destruídos. Isso é inaceitável para uma companhia que gasta bilhões com o dinheiro público dos seus contribuintes. Não acham? Tais alegações e evidências compartilhadas têm um preço. Apesar das críticas recebidas, Bob Dean, ele também recebeu inúmeros cumprimentos de gratidão por compartilhar informações que até então eram ocultas da grande parte da população no mundo. Bob Orell Dean morreu em 11 de outubro de 2018, aos 89 anos, em Tucson, Arizona.